Aos domingos à noite nós estamos examinando o Evangelho de Marcos e chegamos hoje ao capítulo 13. E o título da mensagem é uma pergunta que foi feita a Jesus pelos seus discípulos: quando essas coisas vão acontecer? Eu vou ler o trecho. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Marcos é bem sucinto naquilo que ele relata com relação a essas coisas que caracterizaram as palavras de Jesus relacionadas a este assunto, ou seja, a vinda dele, a segunda vinda dele. E nós não vamos nos estender, até porque hoje não temos muito tempo. E antes de começar, já estou preocupado, porque o assunto merece um tratamento mais adequado do que talvez deva ter, do que vai ter hoje. Mas quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Jesus saiu... Bom, Mateus diz assim, 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Lucas diz assim: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Eu queria que fosse projetado o slide 1 e 2. Por favor, apaguem as luzes aqui para que, enquanto estiver projetando slides, a luz em volta não prejudique. Aí tá bom. Aqui também tem que apagar. Isso. Aqui é uma maquete do que era o templo no tempo de Jesus. Como vocês veem, é algo realmente bem fantástico e era algo muito bem feito. E o templo propriamente era aquela parte ali de trás, mais alta.
Essas partes aqui é onde a igreja se reunia depois que Jesus subiu aos céus. Um desses pórticos aí é chamado de Salomão. E, bom, aí agora já é uma outra imagem, também do mesmo templo, e são imagens diferentes do mesmo. Bom, aqui nós temos a imagem da lateral do templo, que ali você vê e parece tão pequeno. Mas aqui parece maior, mas era assim o templo em Jerusalém. Mas quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi tomada pelos romanos e destruída completamente. E do templo não restou nenhuma pedra sobre pedra. Tudo foi derribado. E Jesus previu isso em outra ocasião, Mateus 23, 37 a 39. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês, e é uma referência a Jerusalém, ficará deserta. Ficaria deserta porque seria totalmente destruída. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso porque Israel, como um todo, alguns reconheceram, mas nem todos reconheceram que Jesus era o enviado do Pai, e que era filho do Pai, enviado com uma missão específica, como redentor e salvador daqueles que nele crescem. Mas a única coisa que restou foi uma parte do muro em volta do templo. E aí nós vamos ver mais 2 slides que mostram. Aqui é o muro que ficava em volta do templo, e hoje o povo é chamado de Muro das Lamentações. Os judeus ficam aí orando, horas a fio, e eles estão fazendo isso aí. Pode passar o próximo. Aqui é o mesmo muro visto de longe. Ali está a mesquita dos muçulmanos, a mesquita de Omar, e ela foi construída no lugar do templo. Logo depois de Jesus proferir essas palavras, versos 3 e 4 de Marcos 13, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo. O Monte das Oliveiras fica bem em frente às fotos que os irmãos viram. Quando Pedro, Tiago, João e André, eu gostaria de destacar Pedro, Tiago, João, os 3 estão sempre juntos em todos os acontecimentos importantes. E aqui tem André. Por que André está aqui? Porque André era irmão de Pedro. E praticamente a única vez que ele é mencionado aqui junto, quando os 3 estão, ele não está, mas aqui ele é mencionado também. Então são 2 irmãos, Pedro e Tiago, João e Tiago, e Pedro e André. Eu falei coisa errada? Não, tá bom.
perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Aqui nós ficamos descobrindo que a pergunta veio desses 4. E o texto diz que eles perguntaram em particular. Jesus sempre se revelou àqueles que o buscavam para procurar entender certas coisas que Jesus dizia assim, muito superficialmente. Mas quem desejava entender, ele explicava pormenorizadamente. Embora o registro do que Jesus disse nós não encontramos totalmente em Marcos, porque ele é bem conciso, objetivo, e ele não se detém em muitos detalhes que os evangelhos de Lucas e Mateus se detêm. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E eu quero dizer que eu conheci não. Eu tive notícias de alguém que veio e ainda está vivo. Aliás, os 3 que eu vou mostrar aqui estão vivos. E eles se manifestaram em alguma parte do mundo como se fosse Jesus. E o mais perto de nós se manifestou lá em Brasília. E ele é conhecido por INRI. E eu vou pedir que mostre aí o primeiro slide. Esse aí tem um monte de seguidores que andam com ele, e ele está aí. Ele usa aquela inscrição que ficou sobre a cruz de Jesus. O segundo é Moses Ogiwani, é chamado de o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele se apresentou em Os-Ouve, na África do Sul. É esse aí. E o outro é Vissarion, ou Cristo da Sibéria, em um vilarejo fora do mapa chamado Obitel Assaveta. Morada do amanhecer, assim é traduzido o lugar. E ele também se manifestou como se fosse o Cristo. E Jesus disse que muitos haveriam de fazê-lo. Eu não sei ao longo da história quantos já o fizeram. Esses 3, o primeiro eu já tinha sabido, mas os 3 eu vi na internet. Se você buscar, você vai achar eles como pessoas que se apresentaram como se fosse o Cristo. Jesus continuou dizendo: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Guerras sempre existiram. E hoje há guerras em várias partes do mundo. Algumas já foram objeto de muitas notícias, mas depois as coisas vão se perdendo e já não se falam mais. A última é da Ucrânia, e praticamente você não tem mais notícias, ninguém se importa muito em falar mais da Ucrânia, mas as coisas continuam, a guerra continua, as atrocidades continuam a ser praticadas, e o mundo vai se esquecendo, e isso já não tem tanta importância. Se você entrar também no Google, ou em qualquer site de qualquer site de busca, você vai encontrar 8 países em guerra: Etiópia, Iêmen, Mianmar, Haiti, Síria. Na África, militantes islâmicos em várias partes. Ainda no Afeganistão, uma guerra interna. E na Ucrânia, né?
você não ouve falar dessas guerras, a não ser da última, mas normalmente não há notícias recentes sobre essas guerras que ainda continuam afetando as pessoas. Quem está nessas regiões sofre profundamente os resultados disso. Mas Jesus disse ainda, haverá terremotos em vários lugares. Os terremotos, desde que eu me entendo como gente, eu ouvi, e você terá ouvido, de muitos terremotos em várias partes do mundo. E nos últimos tempos, nós ouvimos também de tsunamis. Eu, quando era criança, nunca tinha ouvido falar de um tsunami, mas os tsunamis são resultados das placas tectônicas que se movem no fundo do mar e então provocam essas ondas, mas são resultantes de terremotos também no oceano. Mas Jesus também preveniu, haverá também fomes, e hoje de um total de 828 milhões que sofrem com a fome, pelo menos 193 milhões enfrentam o que é chamado de fome severa. Em 36 países, a situação da fome foi classificada como grave, em 9 como muito grave. As maiores taxas estão no sul da Ásia e na África subsaariana. O Iêmen, onde há uma guerra ainda intensa, é atualmente a nação com pior desempenho, com uma pontuação de 45.1, sendo que quanto mais próximo do zero, melhor a situação da fome no país onde existem essas pontuações. Também na República Centro-Africana, Madagascar, República Democrática do Congo e Chad completam a lista com as piores estatísticas. Jesus explicou ainda, essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Nós já vivemos isso já há algum tempo. E tudo que nós temos vivido são apenas o princípio das dores. Jesus nos advertiu também dizendo, estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Isso aconteceu desde que Jesus subiu aos céus, e ele mesmo foi perseguido durante todo o tempo, principalmente no final do seu ministério. Mas a perseguição que veio sobre a igreja, nós começamos a vê-la em Atos, com a prisão de Pedro e João, logo nos capítulos 3 e 4 de Atos. Nós vemos o julgamento deles pelo Sinédrio, vimos que eles foram açoitados, o julgamento e a condenação por apedrejamento de Estevão, a perseguição movida pelos judeus, inclusive por Saulo de Tarso, antes da sua conversão. Depois ele mesmo é preso pelas autoridades romanas. Por pouco ele não morreu na mão dos judeus. Depois foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Félix, governador em Cesareia de Filipos. Depois Félix foi substituído por Festo, também governador. Ele foi ouvido pelo rei Agripa e depois foi enviado para Roma para ser julgado por César, e a tradição diz que ele foi julgado e morto. Jesus disse, vocês serão açoitados. Em Atos 5:42 fala que Pedro e João foram açoitados e ficaram felizes por terem sido dignos de sofrer por Cristo. Atos 5,
Atos 5, versos 40 e 42. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, é o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim acerca dele mesmo: em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. A lei previa que o máximo que alguém podia receber eram 40, então eles iam até o 39 porque tinham medo de exceder ao limite. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Essa vez que ele foi apedrejado, pensaram que ele tivesse sido morto e o deixaram lá. Os discípulos o cercaram e ele se levantou, sobrenaturalmente e inexplicavelmente. Inexplicavelmente os irmãos entendem, né? Mas Jesus previu também: por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. No caso de Paulo, ele foi julgado por Festo, que era governador em Cesareia, depois por Festo, foi julgado, ouvido pelo rei Agripa, foi enviado para Roma, e diante de todas essas autoridades, ele deu testemunho de Jesus Cristo. Mas Jesus ainda disse: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. 11 mil povos ainda não têm acesso às Escrituras e ainda não ouviram o Evangelho. 11 mil povos, 11 mil línguas ainda não ouviram e não têm as Escrituras na sua língua. Existem projetos de transmissão oral do Evangelho, como meio de levar o Evangelho a esses lugares, usando nativos da própria terra, o que tornaria viável esse projeto em tempo muito mais curto do que seria alguém ir para um lugar, se identificar com o povo, aprender a língua e escrever depois na língua deles aquilo que eles dizem numa língua incompreensível. Mas Jesus disse ainda: quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Isso exige e sempre exigiu uma dependência completa do Espírito Santo de Deus para testemunharmos de Jesus. Mas ele disse ainda mais: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Isso acontece desde então, desde que essas palavras foram ditas. No tempo de Jesus, muitos criam em Jesus, mas não confessavam Jesus publicamente, com medo de perderem sua condição social, inclusive diante dos judeus. Alguns, depois da morte de Jesus, tiveram coragem de fazê-lo: José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos de Jesus ocultamente.
Os judeus que criam eram imediatamente deserdados, não eram mais considerados como membros da família, eram expulsos de casa, perdiam tudo que tinham, e essa foi uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo levantou oferta para os cristãos da Judéia. Veio uma fome que graçou em todo o mundo naquela região, mas esses se viram mais prejudicados, porque os próprios judeus não queriam socorrê-los, porque eles haviam se convertido ao cristianismo. Hoje, muçulmanos, ao se converterem, são perseguidos e até mortos pelos seus próprios parentes. Nós sabemos, já temos visto aqui casos inúmeros aqui relatados com vídeos. Eu mandei para vocês essa semana, foi essa semana que mandamos, de Ariadna Oliveira. Quantos viram esse vídeo? Poucas pessoas aqui viram. Eu sabia que isso ia acontecer, bom, não vou entrar em detalhes, né? Mas vocês perderam uma oportunidade enorme. Esse vídeo tem 1h30, mais ou menos. 1h10, 1h15, não sei, mas é de uma riqueza enorme. E ainda está aí, é só você... eu mandei para a igreja toda. Ela participou de um podcast com o Douglas Gonçalves. Ela fez vários relatos impressionantes de cristãos que sofreram e sofrem horrores por pregarem Jesus e por se negarem a abrir mão da sua fé em Jesus. E nós ouvimos um testemunho de um pai que recebeu o filho na prisão, o pai que não teve a oportunidade, por causa da sua fé em Jesus, de conhecer o filho. Ele foi preso quando o filho era criança, e o filho cresceu, virou adulto, e foi visitá-lo na prisão e ficou penalizado com o que ele viu, como o estado do pai, como ele estava. E ele recomendou para o pai, pai, o melhor é o senhor negar Jesus, para que o senhor saia dessa prisão, depois o senhor confessa ele outra vez. O pai se recusou a fazer isso e continuou preso por mais 6 anos. Depois de algum tempo ele veio a falecer. Ela conta que esse homem, quando ela teve a oportunidade de estar com esse homem, ela e o seu marido, e ela diz que quando esse homem entrou na sala onde eles estavam, a presença de Deus foi tão grande como ela nunca viu em toda a sua vida. A presença de Jesus na vida desse homem era tão intensa que constrangia todos com a sua presença, sem dizer uma palavra. Não reclamou, não lamentou, não falou dos seus sofrimentos, de nada. Só encorajou aquelas pessoas que estavam naquela sala. Nós ouvimos também um testemunho de um homem que também estava preso por causa de Cristo, e haviam 2 soldados que batiam nele todas as vezes que ele era inquirido, e continuava a confessar a Jesus, até que quebraram todos os dentes dele, batiam com joelhos nos seus dentes, quebrou toda a arcada dentária, tudo aqui que você possa imaginar. E esse homem disse para o Senhor, eu não aguento.
eu estou no limite. E ele disse que ouviu o Senhor dizer para ele: olha, a mesma graça que eu tive quando eu estava sendo crucificado é a que está sobre você. E por isso eu pude dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ela disse que esse homem disse que a presença do Senhor foi tão intensa naquela hora, e ele olhou para aquele soldado, e ele foi tomado de um amor tão grande pelo soldado, que o soldado disse: olha, eu não consigo resistir a esse olhar. Ele caiu de joelhos e confessou Jesus. O soldado, que estava batendo e quebrando os dentes, tinha quebrado tudo dele. Essa irmã disse no podcast que 11 pessoas morrem diariamente no mundo por causa da sua fé em Jesus. E ninguém fica sabendo disso, né? Em João 16, 1-4, Jesus diz: falo essas coisas para vocês, para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Foi por isso que ele disse ainda: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em João 15, 18, em diante, Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. A igreja de Esmirna, na Ásia, o Senhor disse, Apocalipse 2:10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É por isso que Jesus diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Na realidade, ninguém fica firme se não é salvo. Todavia, só permanece firme aquele que tem realmente crido em Jesus. No mundo,
vocês passam por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a Bíblia diz que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo, devotadamente a Cristo, vão ser perseguidos. Isso em qualquer lugar, seja na escola, no trabalho, na vizinhança, na sua própria família, onde você estiver. Viva o Evangelho e você vai ver como você vai sofrer, muitas vezes, palavras de para tentar desanimar você ou ridicularizar você. Bem, isso é o mínimo, né? Nós não experimentamos coisas que outros estão experimentando em várias partes do mundo. Mas todas essas coisas provam a nossa fé.